Alegria, alegria, episódio número 11, episódio super importante e super extraordinário, porque teve a divulgação do resultado da Petrobras e a Petrobras, nossa grande petrolífera brasileira, disse que vai distribuir 11 bilhões de dividendos. E como você sabe, o objetivo desse conteúdo, dessa entrega é levar o poder econômico, a mentalidade, a prosperidade e um pouco da minha metodologia renda, juros e dividendos. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Gilvan Bueno e eu venho aqui toda quinta-feira às 15 horas falar sobre como tem oportunidades no mercado financeiro, como isso é para você, acabar com essas crenças que não é possível investir, que precisa de muito para investir, tem que ter doutorado, que pessoas não podem investir, que é um lugar seleto. O meu objetivo aqui é democratizar o acesso ao mercado financeiro, trazer essa consciência sobre as oportunidades, como elas acontecem. E aí eu vim falar de um tema muito importante. Você, me responde aqui agora, você tem carro? Tem? Fala aí, pode falar. Não tem carro? Você aluga carro? Você aluga carro, produção? Não? Tem carro? Vocês? A produção falou que tem carro. Você paga quanto pelo litro da gasolina? Me responde aqui, comenta, escreve aí, pode escrever. Então, uma das ideias que eu tento aproximar os brasileiros do mundo dos investimentos é mostrar que ele pode receber tudo que ele consome. E eu criei esse encontro, que é o investidor do cotidiano, que ele fala como é possível investir com algum valor, seja 10, 20, 30, 40, 50 reais. Então a brincadeira hoje é como investir com 30 reais e ganhar dividendos. Faça uma conta aí para mim. Produção, faz uma conta para mim aí. 90 centavos divide por 30, vê se vai ser 3%, é isso? Vê se eu estou certo aqui, é isso? Divide por 30, vamos ver se eu estou certo. 0,03. É 3%, não é isso? Sim. 3%? Acertei, produção? Estou bom de cálculo. Então, as ações da Petrobras vão distribuir, olhando o preço dela, que era R$30 há alguns dias, já subiu hoje, já disparou, ela vai distribuir seus dividendos. Como é que você recebe esses dividendos? Como é que eles vêm para o seu bolso? Então, eu tenho provocado as pessoas, falo assim, cara, você quer começar a investir? E muitas pessoas têm uma dificuldade absurda de abrir uma conta corretora, tem medo, acha que não dá, mas normalmente eu tenho alguns amigos que gostam de fazer aquele negócio de betano, aplicativo. Quando você quer ganhar, você faz isso. Mas existe uma coisa importante, abrir uma conta numa corretora é totalmente gratuito. Eu estou deixando o link para você do meu desafio Começa a Investir. Adquire ele agora aqui, tá? Esse desafio vai te mostrar como você abre a conta na corretora, como você faz o seu perfil, qual é a corretora correta, qual é a sua mentalidade, qual o seu plano de acumulação de patrimônio a longo prazo. Tá aqui, eu vou deixar para você, tá aqui o link, pode adquirir, porque vai te ajudar muito, tá? Porque você tem essa ideia de trabalhar e se você tem essas dúvidas, o desafio Começa a Investir, capítulo 1, vai te ajudar bastante, tá? Bem, dividendos da Petrobras. As pessoas vão perguntar se faz sentido ou não faz sentido. Bem, a primeira ideia é, você quer receber dividendos? Faz sentido receber dividendos? Sim. Então, Petrobras, ela paga um dos maiores dividendos do mercado, tá? Deixa eu passar aqui para vocês. E esses dividendos, eles têm que ter algumas características, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia aqui é que esses dividendos, a gente pega esse, tá no Google, esse aqui, tá? Se você pegar a taxa de dividendos da Petrobras, nesse preço de R$32, está sendo algo como 22% ao ano em dividendos. Então, historicamente, a Petrobras distribui muitos dividendos, é uma das maiores pagadoras do mundo. É como se você recebesse o dinheiro da gasolina da própria Petrobras para comprar mais gasolina. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, as taxas de juros do Brasil, estão 14,75%. Mas sempre te lembrando, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, isso aqui tem um caráter educacional, de democratizar o acesso ao mercado financeiro, de quebrar essa crença que não é possível aprender a investir, tá? Então, a primeira coisa que eu faço aqui de comparação é a taxa do mercado é 14,25%, então se eu ficar um ano investido é 14,25%. Vai sempre subir, que são aqui os títulos públicos do governo federal. O que eu estou fazendo com você? Eu estou comparando a taxa do dividendo com a taxa básica da economia. É como se fosse, a gente chama isso aqui de referência relativa, ou seja, eu estou comparando a taxa de mercado com a taxa das ações. Lembrando que as duas são diferentes.
Ações possuem volatilidade, incerteza, podem ter queda, tá bom? E por isso que elas são direcionadas, para quem fez o desafio sabe muito bem isso, que elas são direcionadas para um perfil arrojado, agressivo, tá bom? Aqui é o perfil de quem compra ações. O que eu tenho falado muito é compra uma ação, aprende como funciona isso, tá bom? Para você entrar com capital que não vai te fazer falta, para você entender como é que funciona. É como se fosse o mínimo viável do produto. Você começa com um pouquinho para entender como isso funciona. É incrível, né? E aí você vai começar com um pouquinho, daqui a pouco você vai ganhar confiança e vai fazer mais. Eu falo que é o mesmo jeito que você anda de bicicleta, é o mesmo jeito que você aprende a nadar, é o mesmo jeito que você anda de patins. Você começa com pouco e vai para outras situações. Combinado? Então você tem que começar. E aí você começa com um pouquinho para você entender. Como funciona isso? Por que a empresa faz isso? Então, segundo a lei das SAs, toda empresa SA de capital aberto, segundo a lei das SAs, tem que distribuir 25% do seu lucro líquido. Tá? Isso se não estiver escrito no seu estatuto. O que é o estatuto? É um documento que toda empresa de capital aberto precisa. Então, no estatuto vai ter que determinar quanto ela precisa distribuir. Então, tem empresas que distribuem 100%, 90%, 70%. A Petrobras, ela tem uma história, até aqui tem uma coisa muito legal para mostrar para vocês, que é o seguinte, ela tem uma política de distribuição, tá? Ela fala aqui, ó, o pagamento proposto está alinhado com a política de remuneração dos acionistas, que prevê, em caso de endividamento bruto ou igual ao nível máximo de endividamento definido no plano de negócios em vigor, que é 75 bilhões, ou seja, se o endividamento da companhia, da Petrobras, então as empresas se endividam para crescer, né? Tiver em 75 bilhões, ela pode distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre. Então ela tem um fluxo de caixa livre, que é como se um pedaço do lucro que ela vai acumulando em um local, e ela pega 45% disso aqui e fala, acionistas, paguem isso aqui. O que é um acionista? É a pessoa que tem uma ação, tá bom? Então quem tem uma ação pode ser o recebedor dos dividendos. Então, é o dinheiro trabalhando para você, como eu sempre falo, e está muito isso lá no desafio, seja um investidor, tá? Então, começou a investir, fez o seu API, você sabe que as ações pagam dividendos e que a Petrobras distribui 45% do seu fluxo de caixa livre. Isso aí está no seu documento aqui, política de remuneração, tá? Quanto vai ser isso aqui? Olha, isso aqui, que ela falou, esse 45%, é o seguinte, deixar bem didático. Cada pessoa que tiver uma ação, tá? Então vai lá fazer o seguinte, ó, esses 11 bilhões de ações de dividendos vão ser distribuídos para o total de ações existentes, tá bom? Então vamos dizer que se tivesse 11 bilhões de ações e 11 bilhões de dividendos, seria R$1 para cada ação que você possui. Então se você tem 10 ações da Petrobras, você vai ganhar R$1 por cada ação. Mas o que você precisa fazer para ganhar esse R$1? No dia 2 de junho, esse dividendo tem que estar na sua conta. Combinado? No dia 2 de junho, esse dividendo tem que estar na sua conta. Exatamente na sua conta. Como assim? A ação que você comprou, ela tem que ser sua no dia 2 de junho. Se você vender ela no dia 1º de junho, você não tem dividendo. E se você vender ela no dia 3 de junho, você tem dividendo, porque você tem que dormir com ela no dia 2 de junho. Gilvan, quer dizer que no dia 3 de junho eu vou receber esse dividendo? Nananina, não. Você vai receber 45 centavos no dia 20 de agosto. Receber aonde? Na conta da corretora que você possui, porque para comprar uma ação você precisa de uma conta de uma corretora. Isso está tudo no meu desafio, Comece a Investir, que está aqui no link para você em algum lugar aqui, tá? E aí no dia 22 de setembro ela vai receber mais 45 centavos e mais 30, sendo um pedacinho do juros sobre capital próprio. Aqui é o seguinte, toda ação ela tem duas formas de pagar a remuneração, dividendos e juros sobre capital próprio. Juros de capital próprio vem do lucro bruto, dividendos vem do lucro líquido, né? Ou seja, aqui já saiu o imposto e aqui não saiu o imposto, tá bom? Então, no dia 22 de setembro você vai receber. Então, são dois momentos, se você tiver lá até o dia 2 de junho, você recebe. Isso aqui tem uma coisa que nós chamamos, né, que essa taxa de retorno, né, dividend yield, é de 22%. Você já sabe que ela distribui 45% do seu fluxo de caixa livre. Você já sabe que você tem que estar com ela no dia 2 de junho. Você já sabe que ela é volátil e tem visão de longo prazo. E que o seu preço hoje, olhando aqui a data do dia 13 de maio, é R$ 32,21. Perfeito?
Então, perceba que o mercado ficou muito animado com isso. Para essa empresa pagar, ela tem que ter lucro ou respeitar aquele endividamento de 75 bilhões para ela distribuir isso. Tá bom? Combinado? Bem, está dito para você que os dividendos da Petrobras. Gilvan, os dividendos da Petrobras são uma oportunidade? Então, quando você faz, lembrando que isso não é recomendação de investimentos, mas você pega essa taxa anual e compara em um ano, né? Então, normalmente, o que as empresas fazem? Elas comparam vários anos. Eu estou pegando um ano, mas o melhor raciocínio é pegar 5 anos. Mas, historicamente, a Petrobras é uma das empresas que mais pagam dividendos no mundo. Tem um relatório falando sobre isso. E aí, o que acontece? Nesse momento, você vai ter acesso. Então, pensando como investidor do cotidiano, que é aquela pessoa que consome e recebe de volta o que ela está gastando, é incrível eu receber dinheiro da Petrobras. Imagine, faz uma conta aí, quantas ações você precisa para abastecer o seu carro. Eu acho que vai ser aqui pago em 2 momentos, mas a brincadeira é, você vai receber de volta o que você gasta com a Petrobras comprando as ações da Petrobras. Então você gasta com a gasolina, mas você não tem a ação da companhia. A minha ideia é que você quebre essa visão e tenha a visão de receber de volta as empresas que você consome. E toda quinta-feira, às 15 horas, eu venho aqui te contar um pouquinho sobre isso. Muitíssimo obrigado. Tem aí o desafio Comece a Investir. Você pode adquirir para entender como é que é o processo de abrir a conta na corretora. Ele explica tudo. E a gente vai fazer um desafio de 5 dias. Isso mesmo, a gente vai fazer um desafio de 5 dias para você entender como funciona a ideia de receber dividendos. Se inscreve aqui embaixo para você entender, para você construir um método. E eu tenho um método, que é o método Rejude. Renda, juros e dividendos. Você trabalha pelo dinheiro, mas o dinheiro precisa trabalhar para você. E aí, quando você trabalha a ideia de fazer renda passiva, de você usar os juros a seu favor e dividendos, você está contratando 3 pessoas para trabalhar para você 24 horas a valorização do seu dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar para você. Você vai contratar 3 pessoas, os juros, os dividendos e a renda passiva para aumentar seu patrimônio. Você trabalha por essa hora e essa hora você vai tirar um pouquinho para esses 3 elementos aqui, esses três funcionários que você está contratando, fazerem o seu dinheiro crescer cada vez mais. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.